O governo antecipa imposto de 35% para carros eletrificados a pedido da Anfávia. A antecipação acontece depois de carta com as lideranças das principais montadoras tradicionais aqui do Brasil, direcionada ao presidente da República, pedindo antecipação dos impostos para os importados elétricos. Agora que esse pedido foi atendido, os veículos da BYD terão 35% de impostos de importação já em janeiro. Mas isso significa que os carros da BYD vão ficar mais caros então? Quanto mais caros eles vão ficar? Existe alguma estratégia da montadora chinesa para fugir dessa situação? E o que você, consumidor, precisa saber sobre esse acontecimento para não fazer besteira na hora de comprar o seu próximo carro? Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Peço seu like no vídeo, a sua inscrição. Leva menos de um segundo e ajuda demais o canal, a maioria infelizmente não se inscreve. E também o seu comentário sobre esse grande debate que está dividindo opiniões, né? Que é a antecipação do aumento dos impostos para carros eletrificados importados, no caso principalmente de BYD e GWM, né? A pedido da Anfávia, né? Órgão associativo dos fabricantes nacionais, que enviou carta diretamente para o presidente Lula, mais uma vez pedindo antecipação no cronograma de impostos para carros importados eletrificados. O lobby das montadoras tradicionais conseguiu, junto com o Congresso brasileiro, votar para que esses carros tivessem um aumento de imposto. Isso foi logo quando começou a invasão da BYD. E na época foi decidido um cronograma de aumento dessas alíquotas que chegaria a 35% de imposto lá no meio de 2028. Na verdade, chegaria já no começo de 2027 para os carros totalmente importados, mas esse cronograma previa isenção conforme os carros fossem nacionalizados, né? No caso, como a gente falou nesse vídeo aqui sobre a inauguração da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, a BYD passou a montar os seus carros no modelo SKD, né? Aquele modelo que os kits já vêm prontos e semi-montados e são finalizados no Brasil. E essa era uma das exigências para que os carros ainda não tivessem os 35% de imposto em 2027 e fossem receber essa carga tributária só lá no meio de 2028. Então, já percebendo que os impostos iam aumentar gradualmente, a BYD trouxe vários navios com vários carros, fez muito estoque no Brasil, arriscou bastante porque nem sabia se de fato iria cair no gosto do brasileiro, mas ao mesmo tempo que investia bilhões para correr com a fábrica da Bahia, para conseguir ter essa montagem SKD dentro do Brasil em tempo, enquanto vendia os carros 100% importados que tinha conseguido estocar aqui no Brasil antes do imposto. E aí, conforme a BYD foi crescendo, a Anfávia foi pressionando o governo. A gente mostrou aqui no canal várias vezes em que eles fizeram carta aberta, fizeram um chororô, ameaça de ir embora, ameaça de inviabilidade, de demissões em massa, que ia quebrar essa parte do PIB do Brasil. E esse choro vem surtindo resultado. Tanto que a gente falou aqui no canal, nesse vídeo aqui, que eles já tinham conseguido uma antecipação dos impostos, que no caso era para os carros 100% importados, que viria só em 2026, e eles conseguiram antecipar para julho de 2025, e a BYD respondeu conseguindo antecipar a inauguração da fábrica em Camaçari, na Bahia, e aí os carros já não eram mais 100% importados, e assim a BYD conseguiria praticando seus preços abaixo da concorrência pelo que ela oferece nos seus carros, né? E junto com a inauguração da fábrica da Bahia, como a gente mostrou naquele vídeo sobre isso, a BYD fez um plano junto com o governo estadual, mostrando que seria SKD nesse primeiro momento. No ano que vem, chegando a ser CKD, que é um modelo ainda de montagem de kits importados, mas aí são kits 100% desmontados, né? Que são soldados e pintados dentro do Brasil, chegando a 70% de nacionalização do veículo. E essa alternância era estratégica, já que no meio de 2026 os carros SKD passariam a ter 35% de imposto, mas aí a produção da BYD no Brasil passaria a ser CKD e ficaria de fora do aumento mais uma vez, chegando lá no final a uma produção quase inteira nacional, até as baterias sendo fabricadas lá na Bahia. E aí nesse pé a BYD se igualaria a qualquer outra fabricante que hoje se diz brasileira, já que, como a gente já falou aqui, todas elas não têm origem brasileira, são multinacionais que têm sede no Brasil. Então a BYD já tinha o plano para nunca ter que enfrentar esse imposto de 35%, de acordo com os prazos do cronograma. Ela ia se adequando e conseguiria lá em 2028 ser tão brasileira quanto a Volkswagen, quanto a Chevrolet, enfim, né? Mas aí a Anfávia, não satisfeita com essa situação e vendo o crescimento absurdo da BYD, que ultrapassou a Toyota recentemente em venda de carros no varejo e vinha batendo recordes, e novamente fizeram uma carta aberta, assinada pela Volkswagen, pela Chevrolet, pela Toyota e pela Stellantis, que é a representante aí da Jeep, da Citroën, da Peugeot, né? Enfim. Então praticamente todos os representantes das grandes montadoras nacionais, junto com a Anfávia, né, enviaram uma carta para o presidente, mais uma vez ameaçando que a indústria nacional vai se acabar, que vai causar demissões, e fazendo a mesma chantagem emocional de sempre. Enquanto do outro lado a BYD pedia mais incentivo, já que tinha começado a montar os carros no Brasil.
e queria até uma redução no imposto por conta disso. E a decisão saiu recentemente, com o governo atendendo a Anfávia e antecipando mais uma vez os impostos para elétricos importados, já para janeiro de 2027, mais de 1 ano e meio de antecipação, e ainda incluir esse imposto total de 35% até mesmo para o modelo CKD, né? O modelo com soldagem e pintura nacional, que é a segunda etapa de fabricação da BYD, que com certeza não vai conseguir estar 90% nacional em janeiro de 2027, né? Então bem pensado, articulado pela Anfávia, inclusive prejudicando outras fabricantes que já faziam modelo CKD com uma produção 70% nacional, como é o caso da Caoa Chery, né? Acabou entrando nessa chinelada de imposto de 35%, cobrando o mesmo imposto que se cobra de um carro 100% importado que vem de navio para cá, né? Como acontece com as Porsches, BMW, e isso de fato deve ter um peso muito grande no preço dos veículos, mas calma que a gente já vai falar o que deve acontecer diante de toda essa situação. Porque antes a gente tem que mencionar que o presidente atendeu a Anfávia, que ficou satisfeito e já publicou nota dizendo que gostou da decisão, mas deu uma contrapartida que são 6 meses para a BYD importar os seus kits para fabricar lá em Camaçari, na Bahia, sem imposto. 6 meses, pouco tempo, mas uma brecha importante para a BYD conseguir driblar toda essa situação e não ter que encarecer grandemente os seus veículos. Então a primeira grande pergunta, os carros da BYD vão ficar muito mais caros? Quanto mais caros eles vão ficar? Bom, assim que tiverem 35% de imposto de importação, pelo jeito vai ser um período longo, já que a BYD não vai conseguir ficar totalmente nacional até janeiro. Então durante um bom tempo, com esses 35%, os carros podem encarecer bastante o seu valor sim. Por essa brecha de 6 meses sem impostos, possivelmente vai ser aproveitada pela montadora chinesa que deve importar em massa esses kits, assim como fez aquela primeira leva, ainda mais agora que o mercado está mais provado, mais aquecido, conseguindo montar esses carros com imposto zero aqui durante esses 6 meses e com uma grande capacidade de estoque, já que o terreno que a BYD tem lá na Bahia é gigantesco. Bem possível que façam uma estratégia para manter esses preços, não só durante esses 6 meses, mas também depois da aplicação do imposto, com os kits antigos, às vezes também contrabalanceando, né, montando alguns carros com 35% de imposto em SKD, ao mesmo tempo que você vende um outro que você importou anteriormente com 0% de imposto, e aí você equilibra, distribui aí 17%, 16% para cada um e tenta manter o mesmo preço. Você não tem a dúvida que a BYD vai fazer de tudo para não ter que subir esses preços por pelo menos um ano ali, e também não duvide que eles vão acelerar ainda mais a sua nacionalização para ficar o menor tempo possível com essa alíquota de imposto alta. E acho que isso é uma informação importante para você, consumidor, porque você consegue perceber que vai ter um momento certo de comprar esse carro, né? Principalmente agora, nesses próximos 6 meses, quando os kits vão ser importados sem impostos e os carros são novos. Se você comprar lá no meio do ano que vem, depois da aplicação do imposto, talvez a BYD faça a estratégia que eu estou falando aqui, consiga estocar kits importados, mas aí vão ser carros cada vez mais antigos. No meio de 2027 já vai estar saindo o modelo 2028, e assim como aconteceu na importação de carros prontos em 2024, que você tinha modelo de carro 2024 sendo vendido 0 km em 2025 devido ao grande estoque, e essas unidades sem impostos trazidas para cá anteriormente, deve acontecer de novo. Então quem mais vai se beneficiar é quem conseguir pegar esse carro agora, nesses 6 meses de isenção, com ele 0 km do ano, e ainda com preço bom. E já sabendo que mesmo fazendo de tudo, lá na frente esses carros vão aumentar. Então, a gente fala muito que carro é bem de consumo, não é investimento e tal, mas nesse caso é praticamente certo que esses carros vão ganhar 35% de aumento e vão encarecer muito em breve, o que também deve elevar a tabela FIPE dos modelos usados. Então seria como você pagar 119 mil num BYD Dolphin Mini aí daqui até dezembro, e depois do imposto ele subir lá para 140, 150 mil, e um usado acompanhar e chegar lá em 125, 130 mil, sendo que você pagou 119 no seu 0 km 6 meses atrás, o carro valorizou. Então eu vejo como muito importante para você, consumidor, saber dessa situação, e você que está de olho pensando em comprar, esses próximos 6 meses de isenção da BYD pode ser um momento ideal para você fazer a sua compra. Bom, em resposta à Anfávia e os representantes das montadoras tradicionais, a BYD fez uma carta que eu vou ler agora na íntegra para vocês. É sensacional, a BYD chama as concorrentes de dinossauros, dá um tapa na cara. Apesar de ter perdido no lobby aí, passa um recado muito interessante. Fica com a carta aí. Por que a BYD incomoda tanto? Empresa que trouxe carros tecnológicos, sustentáveis e mais acessíveis é atacada por concorrentes obsoletos. Dizem que o futuro chega de repente, mas às vezes o que chega de repente é o e-mail. O da vez foi uma carta enviada por 4 das maiores montadoras brasileiras ao presidente da República, implorando para ele abortar a inovação. É isso mesmo.
Pedem com todas as letras que o governo impeça a redução temporária dos impostos para quem ousa oferecer carros melhores por um preço mais justo. Assinada por representantes da Toyota, Stellantis, Volkswagen e General Motors, a carta tem o tom dramático de quem acaba de ver um meteoro no céu. O problema não é o meteoro, claro. O problema é que ele está sendo bem recebido pelos consumidores. Aqueles mesmos que por décadas foram obrigados a pagar caro por tecnologia velha e design preço. Agora chega uma empresa chinesa que acelera a fábrica, baixa preço e coloca carro elétrico na garagem da classe média. E os dinossauros surtam. Não foi por acaso que uma concorrente reduziu o valor de um modelo elétrico em mais de 100 mil reais depois da chegada da BYD. Por que antes custava tanto? A carta fala em concorrência desleal, porque nada é mais desleal do que alguém jogar o jogo e ganhar. Nada mais injusto do que montar um carro no Brasil sob o regime autorizado pelo governo, com data marcada para nacionalizar a produção e ainda assim entregar um produto que as locais não conseguem nem sonhar em oferecer. A reação da Anfávia e dos seus associados, infelizmente, não é novidade. Trata-se do velho roteiro de sempre. Diante de qualquer sinal de abertura do mercado ou inovação, surgem as ameaças de demissão em massa, fechamento de fábrica e o fim do mundo como conhecemos. É uma espécie de chantagem emocional com um verniz corporativo, repetido há décadas pelos barões da indústria para proteger um modelo de negócio que deixou o consumidor brasileiro como último da fila na modernidade. A ironia é que, enquanto as cartas se empilham em Brasília, os consumidores já tomaram sua decisão. Basta olhar os comentários nas redes sociais da própria Anfávia. Lutar por carros mais baratos, vocês não lutam. Agora querem nosso apoio para quê? Ou ainda, sempre vou dizer o seguinte: se a Anfávia está tão incomodada é porque o outro lado vale a pena. os brasileiros querem andar para frente e não seguir em marcha ré. A redução temporária do imposto que a BYD pleiteia segue uma lógica simples e razoável. Não faz sentido aplicar o mesmo nível de tributação sobre veículos 100% prontos trazidos do exterior e sobre veículos que são montados dentro do Brasil, com geração de empregos locais, movimentação da cadeia de logística e pagamento de encargo. Isso não é nenhuma novidade. Outras montadoras já adotaram a mesma prática antes de ter a produção completa nacional. E a BYD está fazendo isso. Em menos de 1 ano e meio já está finalizando a primeira etapa das obras da fábrica em Camaçari, no mesmo local onde outra montadora, que também era tradicional, desistiu do Brasil. Apenas o galpão de montagem final já é mais do que a metade do tamanho da antiga fábrica inteira. De contrato com o governo da Bahia já previa essa fase inicial de montagem, enquanto o restante da estrutura é finalizado. Tudo dentro do planejamento desde o começo. O incômodo das concorrentes não tem a ver com os impostos, nem com montagem, nem com empregos. Tem a ver com a perda de protagonismo. Com o fato de que um novo player chegou oferecendo mais e cobrando menos. Com o fato de que a tecnologia finalmente deixou de ser um luxo para poucos e virou realidade para muitos. O que a BYD propõe ao Brasil não é um atalho nem uma esperteza fiscal. É uma visão de futuro com veículos mais limpos, mais seguros, mais conectados e com custo-benefício justo. Ajudar o Brasil a acelerar a transição é um movimento estratégico não só para a marca, mas para o país. O presidente deveria ouvir essas cartas e usá-las como prova de que está no caminho certo. Porque se os dinossauros estão gritando, é sinal que o meteoro está funcionando. BYD Auto do Brasil.